Mais 4 minutinhos, tá, gente? Então, vamos começar, tá, gente? Boa noite para todo mundo. Na última aula, nós falamos um pouquinho a respeito de pressão arterial. A gente viu os fatores que causam o aumento de pressão. A gente viu como é que é feito o controle a curto prazo, controle a médio prazo, a longo prazo, né, dessa pressão arterial. Falamos um pouquinho a respeito dos fármacos em geral, como é que eles agem, né, para poder controlar essa pressão. E hoje, na verdade, a gente vai fazer o quê? A gente, mediante tudo aquilo que a gente estudou, nós vamos estudar um pouquinho a respeito das patologias, né, que acometem o sistema cardiovascular. Algumas delas a gente já falou nas últimas aulas, e agora a gente vai, na verdade, se aprofundar no que a gente falou de uma forma superficial, e a gente vai também falar de outras que ainda não falamos a respeito. Tá bom, gente? Tranquilo? Você deu as questões, né, professora? Isso, aí eu dei as questões para vocês. Vocês não vão mandar ainda essas questões, vocês vão anexar as outras questões que eu irei enviar. E aí nós iremos fazer a parcial de vocês baseada nessas atividades. Que uma vez que em sala de aula a gente discutiu que as nossas parciais, elas eram baseadas na participação, né? E essa participação ficaria por conta dessas atividades que eu cobro durante as aulas, tá? Então, na aula passada, ou retrasada, se eu não me engano, eu passei algumas questões para vocês, e quando a gente estiver em respiratório, eu vou passar as outras questões, tá bom? Outra coisa também, gente, como a gente ainda está nessa instabilidade, sem saber quando é que volta, porque depende de decreto e tudo mais, a gente a gente entrou em contato, né, Boa noite, com a professora. prefeitura. Boa noite, amor. A gente entrou em contato com a prefeitura para ver se eles liberariam, né, para que alguns professores que dão aula, por exemplo, anatômico, nesses locais assim, se a gente poderia, se a gente conseguiria entrar na faculdade com mais uma pessoa. E assim, como a gente não tem a data ainda de retorno, né, tem uma provável data, mas a gente não sabe ainda como é que vai ficar, porque tudo depende de decreto, né?
Então, eu vou estar tentando nesses próximos dias ir lá na faculdade e eu vou filmar algumas coisas que eu gostaria que vocês vissem nas práticas, tá? Porque pelo menos a gente consegue. Então, eu vou estar tentando fazer isso nos próximos dias e depois a gente volta a falar a respeito, né, desse momento, como é que vai ser. Eu vou tentar fazer essa gravação e eu vou disponibilizar também para que vocês consigam, né, ver melhor essas estruturas que eu falei tanto nas últimas aulas, tá? Eu vou tentar fazer na forma de um vídeo e eu vou disponibilizar isso aí para vocês. Tenho certeza que vai ficar bem claro e vocês vão conseguir aproveitar o que eu tenho de importante para passar. Hoje, como a gente vai falar sobre as patologias do sistema cardiovascular, eu tenho certeza, gente, que isso você vai utilizar para o seu curso, a depender do curso que você esteja falando, você vai utilizar muito essas coisas que a gente vai discutir aqui. Isso vai servir para ajudar familiares de vocês, isso vai servir para poder orientar os pacientes de vocês. Então, eu acho que essa aula de hoje ela é bem esclarecedora, porque ela vai conseguir pegar um pouco da fisiologia, um pouco da anatomia que a gente estudou nesses dias, e a gente vai tentar botar aplicabilidade, ou seja, vamos ver no dia a dia, né, nessas patologias, como é que isso tudo se aplica, né? O que a gente vai observar, o que são essas patologias que a gente ouve falar, tá certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trombose, vamos falar um pouquinho sobre infarto agudo do miocárdio, embolia, vamos falar um pouquinho o que é arteriosclerose, o que é angina, o que é insuficiência cardíaca. Então, tem bastante coisa interessante para vocês visualizarem, tá bom? Então, a primeira coisa que eu gostaria de passar para vocês, vou só compartilhar uma imagem aqui. Só um minuto. Dá só um segundo, gente, peraí. Vocês estão visualizando? Sim? Eu tô. Tá, não tá? Vocês conseguem ver Também. a minha imagem e o slide ou só o slide? Como é que tá aí? Só o slide. Só o slide. Sua imagem Só e o o slide. slide? Vou colocar na tela. Então tá. Então depende muito do qual recurso que você está utilizando para ver a aula, tá? Mas assim, o que eu vou tentar falar, vou tentar demonstrar através do slide para ficar fácil para vocês, tá bom, gente? Então vejam só. Deixa eu chegar primeiro na imagem que eu quero aqui. Isso, essa daqui. Então vejam só. A gente estudou nos últimos dias muito a respeito da artéria e estudamos a respeito da veia. A gente viu que todo o sangue que sai do coração sai por uma artéria, todo o sangue que retorna ao coração, ele retorna através da veia, né? Então, assim, essa imagem que eu trouxe para vocês aí é uma imagem que ela mostra até que momento é artéria, ela se transformando em capilar e a partir daí formando uma veia, porque a gente sabe que o sangue ele vai percorrer todo esse caminho, né? Então, o que está em vermelho, que vocês estão visualizando nessa imagem, é o que a gente chama de faz parte da artéria, vamos colocar assim. E o que vocês estão visualizando em azul faz parte da veia, é a parte venosa, tá certo? Então, o que está em vermelho é o arterial, é a artéria, e o que a gente está vendo em azul seria a veia. Essa artéria que vocês estão vendo em vermelho aí, que é bem calibrosa, tá? É uma artéria que veio lá daquela artéria aorta, que dividiu, chegou a um ponto que de tanto dividir, aquela artéria aorta,
ela se transformou nessa artéria vermelha, mais calibrosa, que vocês estão visualizando aí, do lado esquerdo da sua tela. Observa que essa artéria, ela vai se bifurcar, tá? Opa, desculpa, perdão. Ela vai se bifurcar e ela vai formar uma artéria menorzinha, que a gente chama de arteríola. A gente viu a respeito disso. E a arteríola mais à frente, ela vai se dividir. Vocês estão vendo que ela se divide. Ou seja, quanto mais à frente, quanto mais distante do coração, o que acontece com o tamanho da artéria? Ela vai ficando mais fina, mais fina, mais fina. Ou seja, esse artifício de uma artéria jogar o sangue de um local grosso para um local fino é uma estratégia que você tem para poder ajudar a manter a pressão ao longo da artéria, certo? Então, quanto mais estreito, maior a pressão naquele recipiente. Quanto mais largo, menor a pressão. Então, acompanha comigo. O coração foi lá e bombeou o sangue. Jogou o sangue através da sua artéria aorta. Na hora que ele transfere para a artéria aorta, a pressão do lado da aorta, onde ela sai, é violenta, é altíssima. E aí o sangue ele vai percorrendo, passa pela região abdominal, vai descendo, vai para a perna, e quanto mais esse sangue ele vai passando pela artéria e vai distanciando do coração, essa pressão na artéria ela tende a ir caindo, porque ela está ficando mais longe do coração. A estratégia que você tem para não deixar essa pressão cair demais é o quê? Quanto mais à frente, mais a artéria ela vai se afinando, certo? Então, de qualquer forma, a pressão na artéria, ela é grande. Sempre a pressão na artéria vai ser grande. Aí, agora você imagina comigo, dessa artéria que está aqui na tela, chegou um momento em que ela bifurcou tanto que ela formou o capilar. E desse capilar, a gente vai ter a origem desses vasinhos em azuis que estão bem pequenininhos aí. E observem que esses vasinhos azuis, eles caem em um vaso chamado de vênula, que é como se fosse uma veia bem pequenininha. E essas vênulas, observa que elas se juntam e caem numa veia maior, numa veia mais larga, tá? Que é essa que está do lado direito da sua tela, que seria uma veia, tá? Vamos colocar aqui uma veia de médio calibre, por exemplo. Então, acompanha comigo, gente. O sangue saiu do coração, passou pela artéria, a pressão é grande. Chegou lá no seu dedão do pé. Então, quando chega lá no dedão do pé, a pressão já caiu bastante. Agora, esse sangue lá no dedão do pé, ele vai entrar nessa parte azul, nessas veinhas que vocês estão vendo aí. E observa que nesse desenho mostra o quê? Um local estreito, tá? Ele vai desembocar no local mais largo, que vai desembocar no local mais largo. E agora, para poder piorar a coisa, na hora que o sangue cai na veia que está lá no dedão do pé, ela vai ter que agora fazer o sentido contrário. Esse sangue vai ter que subir pela sua perna, subir pela sua coxa, subir pelo seu abdômen, e ela vai ter que parar de novo no coração. Esse sangue vai ter que voltar no coração. Só que a pressão aí nesse lado azul, na veia, ela é baixíssima. Pressão na artéria, gente, ela é alta. Pressão na veia é muito, muito baixa. E para piorar, quando você está em pé, por exemplo, você está contra a gravidade. O sangue tem que sair lá do dedão do pé e vai ter que voltar para o coração. Ele está tentando subir por um local que tem baixa pressão, e além disso, você ainda está em pé, por exemplo, você está com a perna para baixo, você está contra a gravidade. É mais difícil ainda desse sangue subir. Para descer é fácil, que está numa artéria. Agora, para subir é muito mais difícil, porque ele vai subir pela veia, ok?
Então, qual é o artifício que a gente utiliza para poder fazer esse sangue subir por uma veia? O artifício que você vai utilizar é o seguinte: observa onde está escrito aí a palavra normal. Onde estava escrita a palavra normal, isso aí é uma veia, e observa que dentro da veia existe, tá, o que a gente chama de válvulas. Essas válvulas, elas servem para quê? O sangue ele está subindo, o dedão do pé para a perna. Na hora que ele sobe um pouquinho, o que essa válvula vai fazer? Ela vai travar. E quando ela trava, vai servir para que essa válvula? Ela vai impedir desse sangue que está subindo, vai impedir desse sangue retornar. Entendeu? Então, o sangue sobe um pouquinho, trava. Sobe mais um pouquinho, trava. Sobe mais um pouquinho, trava. Tá? Então, essas válvulas, elas ajudam o sangue da gente a passar por um local que tem baixa pressão, que é a veia, tá? E ao subir, essa válvula impede do sangue estacionar no pé, impede do sangue ficar retido lá embaixo, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar em retorno venoso, ou seja, o sangue retornando pelas veias, o que facilita, uma das coisas que facilita esse retorno venoso é o trabalho das válvulas que existem dentro da veia. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Professora, essa válvula, ela pode ter problema? Pode. Observa que eu coloquei aí para vocês duas veias. Uma veia do lado esquerdo, que é uma veia normal, e uma veia que está do seu lado direito. Essa seta que vocês estão visualizando, ela representa o fluxo do sangue subindo, tá? Quem conseguiria fazer uma leitura do que vocês acham que está acontecendo entre esses dois desenhos? Quem poderia se prontificar e falar alguma coisa? Olha, namora o desenho, e o que você acha que está acontecendo? Que o sangue está voltando através da válvula. O sangue está o quê? Está voltando através da válvula. Perfeito. Por que você acha que está voltando? Porque a válvula com certeza deve estar com problema, né? Está frouxa. Observa no desenho. Uhum. Ela tem que estar fechando para cima. E, no entanto, ela está frouxa. E por estar frouxa, o que acontece com o sangue? Ele acaba vazando e congestionando e estacionando nessa região mais inferior. Ao fazer isso, o que você nota que está acontecendo com a estrutura dessa veia? Ela, ao invés de estar para cima, ficou para baixo. Ela o quê? O sangue em vez de estar Ela para está ficando cima, grossa. Ela está ficando Ela tá grossa. dilatando. E está acontecendo. Ela está dilatando, exatamente. É uma mistura do que a Alda falou com o que a. Como é que chama? Quem foi a outra? Foi a Mary. Foi uma mistura do que uma falou com a outra falou. A válvula não está funcionando bem, o sangue deveria de subir, só que está acontecendo o quê? O sangue está estacionando naquele local. Observa pela setinha que representa o fluxo sanguíneo, que a seta, ela teria que jogar para cima, mas um pouco está indo para baixo. Qual é o resultado disso? A veia, que teria que ter aquele calibre normal, ela começa a enlarguecer, ela começa a ficar larga, ela começa a ficar frouxa. Vocês já viram isso aí no dia a dia de vocês? Vocês sabem o que é isso aí? Isso aí, gente, que eu estou mostrando. Aqueles vasinhos que tem na perna, professor? Isso daí, não é vasinho. Exatamente, são aquelas varizes grossas que a gente vê nas pernas das pessoas. Gente, aquelas varizes grossas que vocês veem constantemente lá, é o quê? É uma veia que perdeu a sua estrutura porque a válvula que está dentro dela não está dando conta. Então, o sangue, ele tem que subir, só que ele está tendo dificuldade em subir. Então, ele faz o quê? Ele estaciona naquele local e ele enlarguece a estrutura da veia. A veia, ela não fica com calibre normal, a veia, ela fica enlarguecida. Por isso que a pessoa que tem muitas varizes, observa se ela não vai ter umas veias bem grossas.
bem grossas na perna. Essas veias grossas é exatamente isso aí. Pode falar. Também Fala, amor. Um amigo meu operou recentemente e ele, quando era pequeno, a medicação era toda aplicada na perna. Ele teve um problema, né, de saúde e precisou de fazer essa aplicação na perna, porque nos braços e tal não tinha como. Aí fez. Aí agora, depois de adulto, a veia começou assim, a dar problema, ficou muito grossa. O médico falou que foi devido a esse uso de antibióticos, essas coisas. Tem medicações que aumentam a retenção de líquido. Então, se você aumenta a retenção de líquido, por exemplo, o que vai acontecer? Parte desse líquido vai ficar na veia, misturado no sangue. Então, a tendência já é você enlarguecer um pouco mais o vaso por conta disso. Primeira coisa. Só que tem uma outra coisa também. São só essas pessoas que... Tá? Porque se você pegar, por exemplo, tem pessoas que por questões genéticas, tá? A família, ela tende a ter essas válvulas mais frouxas. Entendeu? A válvula que tem que segurar, ela às vezes é mais enfraquecida pela própria estrutura do vaso da pessoa. Então, essas pessoas, elas têm uma tendência maior a desenvolver as varizes, tá? Essas varizes mais grossas. Então, quando, por exemplo, uma pessoa vai lá e, eu vou no médico porque eu tô com a perna cheia de vasinhos, cheia de varizezinhas, e eu quero fazer uma aplicação para ver se eu fico livre dessas microvarizes. Microvarizes. Aí você vai lá, o médico olha para sua perna e fala assim, olha, antes de fazer essa aplicação, eu vou ter que fazer em você um exame chamado de Doppler. Doppler, ele é um exame, gente, que você faz para poder ver como é que está exatamente isso que eu estou mostrando nesses slides para vocês, dentro da veia. Então, ele vê se a sua veia, ela está competente ou não. O que é uma veia estar competente? Se ela está conseguindo jogar esse sangue para cima, apesar da pressão baixa nela, tá? Então, quando ela está incompetente, ela fica exatamente como eu estou mostrando nessa figura aqui. Ela fica enlarguecida, ela não está conseguindo jogar o sangue para frente. Então, quando ela não consegue jogar o sangue para frente, ele vai ficar acumulado nessa região aqui que vocês estão visualizando. Qual é a alternativa que o seu corpo vai ter quando você pega esse vaso e deixa ele largo, igual vocês estão vendo aqui? Na lateral dele, olha que interessante, começam a surgir uns vasinhos, a partir dela, esses vasinhos são jogados para cima, para cima, para cima, são vasinhos muito fininhos, que a gente chama de microvarizes. Então, quando a pessoa tem muitas microvarizes, o que se faz, né? Tem situação que às vezes não adianta só você retirar as microvarizes, você tem que tirar o tronco, ou seja, a veia que está sustentando, que está fazendo aqueles microvasos serem desenvolvidos. Entendeu? Então, assim, por isso que esse cara que a colega está falando, a Maera está falando, ele provavelmente teve que fazer uma cirurgia que pode ter sido para retirar uma veia que a gente chama de safena, entendeu? Alguma outra veia que estivesse incompetente. Porque o grande problema, gente, é que se você deixa a veia larga desse jeito, o problema maior não vai ser por questões estéticas. Não vai ser por estética. Vai ser por um outro problema que a gente vai ver agora, tá? Mas assim... pode falar. Eu não sei se ele não soube me explicar direito, mas ele falou assim que a parte que estava defeituosa, o médico tirou e acoplou direto na testa. Exatamente. Para poder fazer o subir. O que acontece? Quando você vai lá e retira aquela veia, aí você pergunta, senhora, tirou a veia. E aí, por onde que esse sangue vai subir agora? Gente, você tem várias veias que fazem o sangue subir. Se você tem uma veia que está mais dilatada, mais comprometida, entendeu? Você retira, você anula ali,
que o sangue que quer subir, ele vai encontrar uma outra via para conseguir subir. Entendeu, gente? Tranquilo? Tá? Então, quando você faz esse tipo de cirurgia, é para evitar o que a gente vai estudar agora, tá? Que é o que a gente chama de trombose. A gente vai falar o que é trombose, como é que ela se desenvolve, tá? Qual o perigo da pessoa ter as varizes, por que ela levaria o indivíduo a desenvolver trombose com mais facilidade. Tá certo? Só que antes de falar da trombose em si, eu queria falar de uma outra coisa que também ajuda esse sangue a subir. Então, uma das coisas que a gente viu que faz o sangue subir, ser jogado para cima, seria a presença dessas válvulas dentro da veia. Ok? Tem uma outra coisa também que é extremamente importante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Imagina que você comece a fazer uma caminhada, tá? Estou fazendo uma caminhada com o braço para baixo, comecei a caminhar. Depois de uns 10, 20 minutos de caminhada, o que você começa a notar que acontece com a sua mão? O que você sente na mão depois de um tempo de caminhada? Dormência. Dormência. Hã? Uma dormência, né? E aí, quando você sente essa dormência, gente, o que você instintivamente começa a fazer? O que você começa a fazer com sua mão? Você está caminhando e sente que a mão está dormente. O que você começa a fazer? Movimentar, movimentar. Exato, você começa a movimentar. Engraçado que quando você começa a movimentar, a dormência ela não melhora. Aquela sensação de mão inchada não melhora. Melhora. Gente, olha só. Melhora. Na verdade, nós temos um coração, que é esse que a gente estudou, que está aqui na região do peito, tá? Só que, para que serve o coração? O coração, ele é uma bomba, ele serve para poder bombear o sangue e movimentar esse sangue ao longo do nosso corpo. Só para isso que você tem coração, para movimentar o sangue. Só que a gente tem um outro coração também, que está, sabe aonde, gente? Na nossa panturrilha. A panturrilha da gente, ela funciona como se fosse um segundo coração. Epa, como assim? Não entendi nada, professora. Você imagina que você tem ali, ó. Observe esse desenho aqui que eu fiz, que eu coloquei para você. Em azul, tá? Tem aqui o desenho de uma veia. E observa que dos dois lados, a gente tem uma coisa em vermelha. O que seria essa coisa em vermelha? Seria a musculatura da nossa panturrilha. Então, quando o músculo está relaxado, observa que dentro da veia a pressão fica ali, mais ou menos normal, certo? Só que quando você vai, olha o outro desenho, você contrai a musculatura, você reduz o tamanho do vaso. Quando você faz isso, você aperta o vaso de fora para dentro, a pressão dentro do vaso, ela vai aumentar. É baixa. Se eu estou virando para você agora, eu estou falando que quando o músculo aperta a veia de fora para dentro, você gera mais pressão dentro dessa veia e isso faz com que o nosso sangue suba. Entendeu? O sangue subiu, a válvula travou, o músculo contraiu. Subiu mais um pouco, a válvula travou, o músculo contraiu. E com isso, você vai bombeando o sangue para que ele consiga retornar de volta para o coração, ou seja, para que ele consiga subir. Com base nisso, existe um problema que acomete muitas pessoas. Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que foram, por exemplo, viajar, né? Fazer uma viagem prolongada. E nessa viagem prolongada, pessoas às vezes tomam um remédio para dormir, ou está com muito sono, vai lá, senta numa cadeira, põe a perna para baixo, e ali a pessoa apaga, dormiu. Você imagina, você durante várias horas parado com a perna para baixo. Se você está parado com a perna para baixo, olha os dois agravantes que você tem. Primeiro, se a perna está para baixo, a gravidade dificulta esse sangue em voltar. Segunda coisa, quando você está parado, o seu segundo coração, que é a musculatura da panturrilha, também está parado. Então, você não tem esse bombeamento de sangue na parte das pernas. Músculo parado,
Veia quase sem movimento. Sangue quase sem movimento nessa veia. Então, a tendência é o sangue ter essa dificuldade em subir de volta para o coração. E ele começa a se estacionar na perna da pessoa. Já observou que no final de viagem, como é que fica a sua perna no final de viagem? É por Ela isso não que fica dá inchada? câimbra, professora. É, e dá câimbra também, né? Algumas pessoas... olha só, algumas situações relacionadas à cãibra, ela tem a ver com a má circulação. Mas nem todo caso de cãibra está relacionado a essa má circulação. Entendeu? Alguns casos, sim. Mas o que a gente observa é o quê? A nossa perna, ela fica inchada. Ela fica inchada por quê? Porque você começa a descer com sangue pela artéria e na hora dele subir, ele não encontra força para subir. Já que ele não tem força para subir, é como se o sangue começasse a acumular na perna, o líquido do sangue ele vai extravasar pelos capilares e a perna da pessoa vai ficar inchada. Enquanto só ficar inchada, gente, beleza, tá tudo tranquilo. O grande problema é quando acontece algo a mais. Por exemplo, observa de novo essas duas figuras que eu coloquei. Sangue normal, vaso normal. Observa que nesse desenho, dentro do vaso tem umas bolinhas em amarelo. Vocês estão vendo aí? Essas bolinhas aqui, gente, elas seriam as nossas plaquetas. A gente viu que a plaqueta era extremamente importante para poder fazer o nosso sangue coagular, certo? Só que tem um detalhe, para esse sangue não coagular dentro do vaso, uma das coisas que eu preciso é o quê? Você tem que ter força, você tem que ter uma certa pressão, para que a pressão sanguínea, o movimento do próprio sangue aqui dentro, coloque sempre essas plaquetas em movimento no centro do vaso. Ok? Quando tem movimento de sangue, elas estão seguindo o fluxo dela. O problema é que quando o sangue ele fica muito lento naquela região, as plaquetas elas param de ter essa velocidade e observa na figura ao lado que elas começaram a se aglomerar na parede da artéria. Então, a partir disso, quando ela começa a grudar ali na parede da artéria, ela desenvolve um processo que a gente chama de agregação plaquetária. E essa agregação plaquetária, a gente viu na aula sobre coagulação, que é um estímulo para que você forme um coágulo na parede desse vaso. Entendeu? Então, eu coloquei aqui para vocês, observe. Quer ver? Eu coloquei aqui para vocês 4 veias, tá? 4 veias. Primeiro tem a perna de uma pessoa, aí vamos considerar em seguida veia número 1, veia número 2, número 3, número 4, tá? Vamos analisar cada uma dessas veias. A veia número 1, observa que tem fluxo sanguíneo, tem a válvula ali dentro dessa como é que chama? Dentro dessa veia, funcionando bonitinho, o sangue está passando, beleza. O que acontece na veia de número 2? A veia de número 2 está mostrando aqui que alguma coisa aconteceu e você começou a ter esse processo de agregação plaquetária na parede da veia. E aqui você começou a formar um processo que a gente chama de trombo, tá? Então, você imagina uma pessoa que saiu daqui para viajar até o Rio Grande do Sul, um bom pedaço, perna parada, perna para baixo. Essa pessoa nas paradas, ela não saía, ela não se movimentava, ela não andava dentro do ônibus, certo? Então, o sangue ficou lento. A plaqueta que tinha que subir junto com o sangue, ela começou a ficar estacionada ali, ó, do sangue que está lento na perna. Resultado, ela começou a grudar na parede da veia desse indivíduo. Gente, se eu tenho um vaso
nessa situação aqui, vocês estão vendo, nessa situação de varizes aqui, qual vai ser a consequência? O que você vai ter de ruim? Quanto mais largo uma veia tiver, gente, mais lento o sangue vai passar por aqui. Então, tu imagina, é muito mais perigoso uma pessoa que tem varizes viajar para um local muito longe, com a perna para baixo parada, ou é mais perigoso uma pessoa que não tem varizes viajar por muito tempo com a perna para baixo? O que é mais perigoso? Ou é a mesma coisa? Aqui tem varizes. Tem varizes. Aqui tem Porque para uma varizes. pessoa Por que que é... quando vem, imagina para quem tem essa obstrução aí. O sangue não vai subir, Como é que... pode acontecer. O sangue não vai subir, exatamente. E vai ficar estagnado, exatamente. Então, quanto mais larga a veia tiver, maior vai ser a chance da plaqueta parar naquele local, aderir na parede da veia, e a partir daí gerar esse processo aqui que a gente está vendo da figura número 2. Então, nessa figura número 2, nessa veia 2 aqui, começou de fato a surgir um trombo a partir dali, um trombo na perna. Só que esse trombo, gente, ele vai crescendo. Ele vai crescendo, crescendo e vai evoluindo para a situação 3 aqui. Na situação 3, qual seria a análise que vocês fariam desse vaso? O que vocês estão vendo que está acontecendo, por exemplo, com a passagem de sangue por esse vaso? Nessa figura número 3, o que você nota que está de anormal aí, com a passagem de sangue? A passagem de sangue tem um estreitamento no meio dela. Perfeito, perfeito. Observa que o local onde o sangue passa estreitou. Então, a pessoa, quando começa a desenvolver a trombose, o que ela vai apresentar? Gente, primeira coisa, quando você forma esse trombo aqui, ó, dentro da veia, uma das coisas que essa pessoa vai desenvolver é dor na perna. Sentir uma dor forte na perna. Beleza. Só que essa perna, além de dolorida, como é que vai estar essa perna também, gente? Inchada. Ela vai estar inchada porque vai acontecer isso que a colega está falando ali. O sangue quer subir, ele já está tendo dificuldade em subir, mas como o buraco por onde ele passa agora está muito reduzido, ele vai ter mais dificuldade ainda de subir. Estão vendo? Ele vai ter mais dificuldade de subir. Exato. Aí eu vou ter um outro agravante aqui. Qual seria esse outro agravante aqui? Na verdade, eu posso ter dois caminhos aqui. Vou falar no português, duas merdas para acontecer aqui. Uma delas, olha o que pode acontecer com esse vaso número 3. Ele pode fechar bastante, e se ele fechar quase todo, o sangue desce pela artéria para nutrir a sua perna, só que você tem que jogar esse sangue que desceu de volta para cima para voltar para o coração. Aí eu lhe pergunto, esse sangue, ele está conseguindo voltar? Não está conseguindo voltar. Então o sangue ele vai ficar estacionado na perna e você não vai conseguir levar mais sangue com mais oxigênio, com mais nutrientes. Então, uma das coisas que pode acontecer com essa perna do sujeito é o quê, gente? Faltar oxigênio para ela, faltar nutriente para ela, o tecido morrer, o tecido necrosar, o tecido apodrecer, necrosar. O tecido necrosou da perna, gente, não tem como você chegar e botar um tecido novo ali, não tem jeito, o tecido morreu. E se o tecido morreu, qual vai ser a única alternativa que você vai ter nessa situação? Amputar a perna do sujeito. O tecido morreu, necrosou, entendeu? Então, isso é uma das coisas que pode acontecer quando você tem esse vaso aqui na situação número 3, tá? Ela pode ficar só inchada, dolorida, e aí você fala o seguinte, deixa eu ir logo no hospital aqui para poder ver o que eu tenho na perna. Aí se você chegou a tempo no hospital,
esse médico ele vai dar uma medicação e vai pedir para você ficar em repouso, enquanto essa medicação, que a gente chama de trombolítico, ou seja, olha o nome, de trombo vem de trombo, lítico vem de quebrar. Então, essa medicação que o médico vai dar, ela vai tentar dissolver esse trombo que está aqui. Entendeu? Só que aí ele vai virar para você e falar assim, olha, fique em repouso absoluto. Por que ele vai pedir para ficar em repouso absoluto? Porque se nessa fase, tá, você vai e bota o pé no chão e começa a movimentar a perna, o que o coração da batata da perna vai fazer com essa pressão de sangue aqui? Vai aumentar. Ele vai esmagar esse sangue e vai tentar jogar esse sangue para cima. Só que se você faz isso, o que vai acontecer com um pedaço desse coágulo? Vai acontecer exatamente o que está aqui nessa figura ao lado, na quarta figura. Quem poderia me falar o que aconteceu nessa quarta figura? E aí? O que aconteceu na quarta figura? E pode parar no pulmão? Perfeito, é isso mesmo. Aí a segunda merda que eu falei que pode acontecer. Independente de você ir no médico ou não, isso aqui pode acontecer, ó. Às vezes a pessoa não chega ao final da tua viagem, porque durante a viagem ela foi lá, ficou com a perna muito tempo estacionada, formou o trombo, e aí de repente ela falou assim, vou levantar, eu vou ali no banheiro. Na hora que ela levanta, se ela formou o trombo, ao movimentar, aquela pressão aumentada ali agora pode pegar um pedaço desse trombo, igual vocês estão vendo aqui, e deslocar esse trombo. Entendeu? E enquanto ele estava na parede, grudado ali, igual vocês veem na figura, a gente chamava ele de trombo. Ok? A partir do momento em que ele deslocou, a gente vai chamar aquele trombo, ele vai mudar de nome. Você vai chamar ele agora de êmbolo. O que é um êmbolo, gente? Um êmbolo é alguma coisa anormal que está ali circulando através do seu sistema circulatório. Entendeu? Ele está circulando ali e ele está se comportando de forma anormal. O que pode estar circulando ali? Pode ser um pedaço de coágulo, um pedaço de trombo. Pode ser, por exemplo, uma pessoa que atirou na outra um pedaço de projétil de arma de fogo, tá? Um pedaço da bala foi lá para a corrente sanguínea, aquilo ali você vai chamar de êmbolo agora. Está passeando no seu sangue, chama de êmbolo. Ou então, uma pessoa pode ser um êmbolo, uma bolha de ar. Quando que a gente vê uma bolha em beira de praia aqui? Algum de vocês mora em beira de praia? Você queima o dedo, professor? Hã? Quando você queima o dedo no fogo também forma um êmbolo? Não. Aí não. O êmbolo é essa situação que eu estou perguntando da praia agora. Quem de vocês mora em beira de praia? Ninguém? Eu morei muito tempo em beira de praia. Maiara morou, né, Maiara? Você já ouviu... É, quer ver? Você já ouviu falar, quando você morava na beira de praia, que tinha pescador, né, que às vezes ia mergulhar e durante o mergulho ele morria? Porque ele foi lá embaixo e voltou rápido? Sim. Já ouviu falar disso? Já. Tem uns colegas que muitas pesca a vara, que mergulha só com o fôlego do pulmão. Inclusive, apneia, um morreu, né? recentemente. Isso. Grande parte dessas pessoas, Maiara, quando elas morrem assim, acontece o quê? Pode ser realmente porque lá embaixo faltou o ar, mas normalmente o que acontece é o seguinte: a pessoa desce. Quanto mais lá embaixo você tiver, mais o pulmão da gente é esmagado pela pressão atmosférica. Então, lá embaixo, o pulmão fica pequenininho. Na hora de voltar, você tem que ir voltando bem devagar, para devagar o pulmão ir voltando à posição normal. Entendeu? Se essa pessoa volta de vez, às vezes por falta de ar, por alguma coisa, volta de vez, o pulmão sai de pequeno para grande rápido. E isso faz você criar, essa diferença, né, de pressão, faz você criar bolhas de ar
dentro do seu sistema circulatório. É como igualzinho, a gente acontece a mesma coisa que se você estivesse pegando uma garrafa de Coca-Cola e abrindo uma garrafa de Coca-Cola. Só que é como se essa garrafa fosse os seus vasos. Então, você cria bolhas de ar dentro do sistema circulatório. Então, essa bolha de ar você pode chamar de êmbolo também. Ali, aquela bolha de ar pode parar no cérebro, em várias regiões. Aí a pessoa, às vezes, quando ela não morre, ela pode ficar, né, hemiplégico, ou seja, metade do corpo sem funcionar, ela pode ter algum tipo de paralisia cerebral, ela pode ter vários problemas a depender aonde aquela bolha de ar foi parar, tá? Então, nessa situação que vocês estão vendo aqui, um pedaço do trombo, ele pode embolizar, ele pode se transformar, né, em êmbolo, ou seja, ele pode sair caminhando ali enquanto seu lobo não vem, tá? Então, quando ele sai, qual é normalmente o trajeto que esse êmbolo vai fazer? Observa nessa figura, tá? Que tem ali um vaso em azul e do lado tem umas setinhas em verde, ok? Então, essa setinha em verde pegou lá, ó, saiu da perna, ela foi subindo, passou pela coxa, passou pela virilha, passou pelo abdômen, agora ela vai subir e vai parar no coração do lado direito. Ao parar no coração do lado direito, obrigatoriamente, para onde aquele sangue vai? Ele vai para os nossos pulmões. Então, aquele pedaço de coágulo que você formou, aquele trombo que você formou e deslocou, ele vai parar onde, gente? Ele vai parar nos pulmões da pessoa, tá? E se ele parar no pulmão, ele vai impedir que o sangue chegue até esse pulmão. Ele vai fazer uma barreira nessa passagem do sangue. Quando é um trombo pequeno, gente, a pessoa, às vezes, ela sobrevive, tá? Um trombo pequeno, você pode sobreviver. Agora, se o trombo... professora. Trombo, exatamente, por isso que a gente chama, olha o nome, ó, tromboembolia pulmonar. Ou tromboembolismo, tá? A mesma coisa. A paciente teve um tromboembolismo, ou teve uma tromboembolia pulmonar. É a mesma coisa. É o trombo que saiu, ou seja, que embolizou e foi parar no pulmão. Entendeu, gente? Então, por isso que quando você, por exemplo, tem varizes muito calibrosas, né? A perna começou a ficar avermelhada, a perna começou a ficar dolorida, olha, porque ali pode ser um trombo que você está formando numa veia. A perna começou a ficar muito inchada, né? Então, assim, o cuidado que você tem que ter é o quê? Evitar, por exemplo, de movimentar muito essa perna até saber se de fato é um trombo que você está formando ali. Na verdade, é importante o movimento para você evitar de formar o trombo. Mas quando o trombo ele está ali instalado, até dar a medicação para poder dissolver aquele trombo, o repouso ele é importante para quê? Porque se você botar força na perna, você pode deslocar aquele trombo e ele parar no seu pulmão. É uma coisa séria, gente. Pode falar. E por que alguns tipos de medicamentos podem causar trombose? O que acontece? Existem medicamentos que eles estimulam o processo daquela agregação plaquetária que eu falei. Lembra? A cascata de coagulação tem medicamentos que propicia a formação de coágulos. Então, se uma pessoa ela toma medicamentos que você sabe que aquilo vai induzir uma cascata de coagulação com mais facilidade, e essa pessoa, como fator agravante, ela ainda tem muitas varizes, muitas veias muito dilatadas, incompetentes, né? Então, não que ela vá formar a trombose, mas ela tem mais chance de desenvolver a trombose. Entendeu? Só que essa trombose que a gente tá... Pode falar, meu amor. Eu queria saber o seguinte, quando a pessoa se movimenta, né, durante o dia, trabalha, senta, levanta, né, movimenta de um lado para o outro, e aí no final do dia, à noite, aí começa a sentir dormência na panturrilha. Pode ser presença de trombo ou má circulação? Não, ó, essa dormência, Maiara, ela está muito relacionada ao inchaço. Porque o que acontece?
Ó, primeira coisa, gente, deixa eu desmistificar uma coisa para vocês. A pessoa trabalhar o dia inteiro em pé, você teria duas situações de trabalhar em pé. Uma coisa é você estar em pé parada ou sentada com o pé para baixo. Parado. Então, parado, o coração de baixo, a panturrilha está parada também. E você está em pé, ou seja, você está contra a gravidade. Entende? Agora, por exemplo, se você está em pé, se movimentando, andando, por mais que você esteja contra a gravidade, você tem a musculatura da panturrilha que está tentando bombear esse sangue seu para cima. Você tem um agravante, que é o pé para baixo, é a perna para baixo o tempo inteiro, só que você tem uma coisa a seu favor, que é você estar se movimentando, colocando o coração de baixo para funcionar, tá? Então, assim, essa sensação de dormência que as pessoas têm é o quê? É alguma coisa que está fazendo com que esse sangue esteja tendo dificuldade em retornar, e por ter essa dificuldade em retornar, o sangue ele fica meio aprisionado lá embaixo, a água desse sangue extravasa, e aí a perna fica inchada. E esse inchaço, ele comprime os nervos da perna e dão a sensação de dormência, tá? Normalmente, gente, a pessoa que tem a trombose venosa, ou seja, trombose na veia, quais vão ser os sinais, os sintomas que essa pessoa vai desenvolver? Ela vai tender a inchar, ela vai entender, tá? Mas isso não é regra, tá, gente? Isso não é regra. Mas ela vai tender a ficar com aquela região avermelhada, dolorida e inchada, tá? Então, ali, se a perna de uma pessoa, né, ela começa a ficar... Você quer ver? Principalmente a pessoa que você tem que tomar cuidado, gente. Sabe essa pessoa que tem que tomar cuidado? Pega uma pessoa, por exemplo, que fez uma cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia, a lesão que você provoca por conta do corte, por conta disso tudo, já estimula você a coagular o sangue com mais facilidade, por conta de uma série de substâncias químicas que você libera ali. E além disso, quando a pessoa ela faz uma cirurgia, e ela às vezes tem que ficar muito tempo parada, o que vai acontecer? Ela vai estar com o segundo coração parado. Concorda? Então, se você vai ter um grande tempo de imobilização no pós-operatório, qual é o cuidado que você tem que ter com essa pessoa? Primeira coisa, pegar um travesseiro, botar embaixo da perna dessa pessoa, dos pés, elevar a perna para que o sangue tenha a gravidade ao seu favor, uma vez que a panturrilha vai estar parada nesse tempo. E outra coisa que você pode fazer, se for possível, é fazer esse movimento com o pé, tá? Como se você estivesse pedalando. E quando você faz esse movimento, você coloca esse coração de baixo para funcionar e você acaba, né, facilitando esse retorno venoso. Tem até alguns hospitais, gente, que quando a pessoa ela vai fazer uma cirurgia, ela costuma colocar na perna da pessoa, no pós-operatório, o que a gente chama de câmara pneumática. O que é isso? É como se fosse uma meia que fica massageando, fica fazendo compressão na perna, se comportando como se fosse a musculatura da perna da pessoa. Isso vai gerar uma pressão grande na veia e você empurra esse sangue para cima. Entenderam? Então, assim, inclusive, gente, quando você usa, por exemplo, uma meia Kendall, né? Você vai usar uma meia Kendall, o objetivo dela é o quê? É fazer essa compressão na veia, de fora para dentro, para não deixar essa veia ficar muito larga e o sangue ter mais pressão para ele conseguir circular. Então, a pessoa que a gente tem que ter muito cuidado é aquela pessoa que acabou de fazer cirurgia, aquela pessoa que tem muitas varizes na perna, aquela pessoa que começou a apresentar, né, a perna vermelha, a perna inchada, a perna dolorida. Então, a trombose, pelo que eu estou mostrando para vocês, gente, é uma coisa que você tem que pensar lá na frente, tá? Você tem que imaginar que, assim, você pode ter um trombo, que esse trombo pode deslocar. Então, se você faz uma atividade, por exemplo, está com a perna daquele jeito, epa, para um pouquinho, vamos ver o que é, né? Principalmente se você foi submetido a uma cirurgia recentemente que teve de ficar muito tempo acamada. Que aí você cairia na mesma situação de você fazer uma viagem prolongada. Fez uma viagem prolongada e aí, de repente, minha perna começou a doer demais, minha perna começou a ficar vermelha. Epa, pera lá, vamos investigar para ontem o que está acontecendo.
tá? E isso pode salvar a vida de uma pessoa, gente, entendeu? Trombose não é uma coisa tão simples. Tem casos de amputação ligada à trombose, pode falar. É exatamente isso aí mesmo que você está falando. A minha tia também tem, aí ela teve que até quase chegou ao ponto de amputar a perna. Mas Amputar, aí tem casos... não precisou, e o médico pediu para ela fazer caminhada devagarinho e movimentando para movimentar, ela usar meia Kendall, tudo direitinho, que a perna dela fica dura, chega a ficar dura. Ela falou que às vezes não sente a perna dela, fica dura. É porque falta circulação. E o trombo, gente, esse que eu expliquei para vocês é na parte venosa. Mas pode ter um trombo na parte arterial, que é o que eu vou falar agora também. Esse é até mais professora, e quando a pessoa sente muita dor nas pernas? Ó, a dor nas pernas, gente, ela pode estar relacionada a uma má circulação, às vezes você não está mandando sangue direito para a perna, né? Ela pode estar relacionada a tantas coisas, ao tipo de atividade que a pessoa faz, o tipo de trabalho que ela tem, né? De repente, fica o dia todo em pé, né, professora? Oi? De repente também fica o dia todo em pé, né? O dia todo em pé, dificulta o retorno venoso. Aí tem que ver se a pessoa faz atividade, como é que está a musculatura dela, é uma musculatura forte, como é que é. Então, assim, são várias coisas que podem causar dor na perna, tá? Agora, assim, vocês têm que só ter cuidado, porque quando a gente, às vezes, explica essas coisas, aí a pessoa pensa assim, meu Deus, minha perna doeu, é trombose. Né? Igual uma vez eu tive um aluno, foi uma das primeiras turmas de enfermagem que eu dei aula na faculdade, já deve ter uns 13 anos atrás. E aí, o que aconteceu? Esse menino, quando eu explicava as coisas e tal, ele ficava tão impressionado. Ele, assim, ele adorava as aulas, mas ele ficava impressionado ao mesmo tempo. Então, às vezes, ele ligava para mim, 10, 11 horas da noite, professora, eu tô te ligando porque deu uma alteração no meu exame assim, e você falou em sala de aula que quando aparecesse isso, que era isso, que eu vou morrer. Então, assim, isso acabou mexendo muito na cabeça dele. Então, assim, gente, sempre quando a perna dói, pode ser trombose, mas tem um monte de patologias que não é necessariamente a trombose e pode trazer como consequência dor na perna, entendeu? Agora, sim, quando que você tem que realmente ficar muito atento? Também. Pode ser uma dor muscular, exatamente, pode ser uma dor muscular, pode ser dor de varizes, pode ser a perna inchada porque não está circulando direito, pode ser tanta coisa. Agora, se foi submetida a cirurgia recentemente, se a pessoa tem histórico de varizes mesmo, então isso requer uma atenção especial, tá? Porque às vezes a pessoa pode acabar tromboembolizando numa brincadeira, entendeu? Do nada. Professora, ela pode botar o pé no chão e a partir daí, sim. Em relação às varizes, no caso, minha tia mesmo, ela tem muita varize mesmo daquelas grossonas. Aí ela fez a cirurgia, tirou, mas aí depois ela manteve o repouso, aí depois passou um tempo, voltou tudo de novo. Pode acontecer. Por que voltou de novo, gente? Porque é genética dela que as válvulas das veias, elas fiquem prejudicadas. Entendeu? Gente, você já ouviu várias pessoas falando, nossa, eu tirei um monte de vasinho e voltou. Gente, só que é melhor você tirar e se livrar daqueles do que ficar com vários vasos comprometidos, porque a chance de você desenvolver trombose é muito grande. Minha sogra, deixa eu dar exemplo dela. Minha sogra já fez 3 cirurgias de varizes gigantescas. 3 cirurgias. Se você olhar para a perna dela hoje, gente, dá dó. Dá dó. É preta, mas é preta de cobrir o pé todinho. Entendeu? Eu fico extremamente preocupada com ela. Porque ela não quer voltar mais, ela não quer mais, porque ela sabe que já foi indicada cirurgia novamente. É aquela coisa, gente. Tá muito ruim, tem que mexer no vaso. O fato de você ter mexido uma vez não significa que o médico foi ruim. Não, não tem jeito. Já é genética da pessoa para que ela forme aquilo com facilidade. Entendeu? Professora, mas em relação a essas... Em relação às varizes, no caso, tem alguma coisa a ver com alimentação? Quem tem muitas varizes ou que come muita gordura, tem alguma coisa desse tipo? Olha, tem muito a ver com a genética, tem muito a ver com o fato da pessoa ficar muito tempo em pé durante o dia, fazendo serviço, quase não deita para botar a perna para cima. Tem a ver com muitas coisas, entendeu? Essa questão da genética é uma coisa assim muito
que predispõe muito a pessoa a desenvolver. Além disso, o tipo de ocupação que ela desenvolve. Ela fica muito tempo em pé parado, né? Ela para de vez em quando para elevar a perna, como é que é? Então, assim, são vários os fatores. Não necessariamente uma coisa específica que ela vai comer que vai desenvolver trombose, não, tá? Entendeu? Professora, eu cheguei um pouquinho atrasada e esses pontinhos verdes aí tá só de um lado só. Essa veia é só de um lado? Não, aqui foi só para demonstrar. Ah, tá. Entendeu? Para demonstrar o que está acontecendo de um lado está acontecendo do outro. Tá bom, Fausta? Tranquilo? Beleza? Tá? Então, olha só, gente, a trombose na veia, o que causa ela na veia é uma lentidão do fluxo sanguíneo. Ponto? Entenderam? O fluxo sanguíneo está lento, porque a veia tem baixa pressão. Isso você tem que fixar na sua cabeça. Agora, quando a gente fala de artéria, a gente pode ter trombose tanto venosa quanto arterial. A artéria tem baixa pressão, gente? Foi isso que a gente estudou? Não. A artéria tem o quê? Tem alta pressão. Alta. E por ter alta pressão na artéria, o que pode acontecer? Você pode ferir a artéria por dentro. Em que situação você poderia ferir uma artéria por dentro? Por exemplo, vamos pegar uma pessoa que tem uma pressão muito alta. Pessoa que tem pressão muito alta, o sangue vai passar dentro de algumas artérias, rasgando ali por dentro. Então, você não pode ferir, porque olha só, olha aqui que eu trouxe para vocês, quer ver? Olha o vaso da gente como é que é. Olha a artéria, que é o que está do seu lado esquerdo. A artéria, vocês estão vendo esse quadriculadinho em vermelho que tem ali dentro? Isso aqui seriam umas células que a gente chama de células endoteliais. Essas células, quando elas são feridas, a chance da plaqueta ir ali e fazer aquele processo de agregação plaquetária que eu expliquei para vocês é muito grande. Então, quando você, por exemplo, pega uma pessoa que tem a pressão muito alta, ou então, que tem, vocês estão vendo que dentro desse vaso aqui tem uma placa amarela, parece uma montanhazinha amarela. Isso aqui, gente, é o que nós chamamos de placa de ateroma, também chamada de arteriosclerose. É aquela pessoa que comeu muita gordura durante a vida. Mamãe, menino, quando era pequeno, encheu o menino de chips, encheu o menino de doce, de salgadinho e por aí vai. O nome, professora, repete aí, por favor. Placa de ateroma. Ateroma. Placa de ateroma. Vocês conhecem como placa de gordura. É placa de ateroma. Ou também chamada de arteriosclerose. Artero de artéria, esclerose de endurecimento, tá? Então, quando você tem essa placa de ateroma, arteriosclerose, né, a placa dentro das artérias, o que vai acontecer também? Você cai naquela mesma situação. Você tem uma mangueira, você está regando o jardim. Aí você vai lá na mangueira e aperta, estreita a passagem da água. O que você vai fazer com a pressão da água ao sair por ali? Você vai aumentar, a água vai espirrar. Então, quando você tem essa placa de gordura e o sangue vai passar por ali, ele, ao passar por esse murundu que vocês estão vendo ali, o sangue ele espirra ali, gente. Ele espirra. Você vai jogar uma pressão ali dentro tão violenta nessa região que essa pressão de sangue ela vai começar a ferir a artéria por dentro. E aí você vai cair no mesmo problema. Feriu ali, a plaqueta vai agregar, vai desenvolver uma cascata de coagulação e você vai formar uma placa de coágulo que a gente chama de trombo. Só que esse trombo foi aonde, gente? Esse trombo foi na artéria. Então, observa que na veia, uma baixíssima pressão dentro da veia é o que predispõe a pessoa a desenvolver o trombo. Agora, ao contrário disso, na artéria, uma alta pressão na artéria que pode ser provocado ou por uma hipertensão ou pela presença dessa placa de gordura,
pode também ferir a artéria por dentro e fazer você desenvolver um trombo dentro dessa artéria. Entendeu? Então, quando uma pessoa tem vamos pegar aqui, é esse vaso que vocês estão vendo aqui no desenho. Quando essa pessoa tem essa placa aqui, que é a placa de ateroma, placa de gordura, como eu falei, isso aqui, gente, é formado ao longo dos anos da sua vida, começa lá na sua infância, lá quando você era pequeno, e ela vai só crescendo à medida que os anos vão passando. Quando você já está numa fase mais avançada da vida, se você já tem a predisposição genética para isso, se você comeu mal, se você não fez atividade física, esse monstro ele só vai crescendo. Então, na hora que ele cresce, na hora que ele cresceu muito, você pode ter 2 destinos para ele. 2 destinos. Primeiro destino, ou ele pode tampar toda essa passagem de sangue, tampou toda a passagem de sangue. Se ele tampou a passagem de sangue na perna, por exemplo, a gente pensa isso aí só em coração, mas não tem que ser só coração. Se você tampou a passagem toda em uma artéria que vai para a perna, pode perder a perna, você vai ter que amputar essa perna. Se essa placa cresceu muito no local que vai para o rim, você pode perder o rim. Se isso aí, que é o que acontece muito, que é o que mais acontece, começar a crescer demais, lá no miocárdio da pessoa, no músculo cardíaco, porque olha aqui, olha esse desenho, gente, você tem o coração do lado de fora. Você vê que do lado de fora tem vários vasinhos que vão irrigar o músculo cardíaco para que ele consiga bombear o sangue. Então, se um desses vasos aqui é obstruído, igual vocês estão vendo nesse desenho, o que vai acontecer? Todo aquele pedaço ali para baixo que ia precisar daquele sangue, não vai receber sangue. Observa nessa figura que tem embaixo desse vaso, tem uma área que está quase preta, tem uma área que está escurecida. O que significa isso? Esse pedaço todo aqui dependia desse sangue dessa artéria. Quando você formou essa gordura dentro dessa artéria, esse pedaço todo que está em preto aqui, ele foi necrosado, ele morreu. Aquele pedaço aqui embaixo do coração não vai servir para mais nada. Entendeu? Então, esse pedaço do coração infartou. Ok? O que é o infarto? O infarto é a morte de parte do tecido cardíaco. Aquele pedaço que vocês estão vendo aí em preto, tá? Em cinza mais escuro, ali morreu, necrosou. Então, essa placa de gordura aqui, ela pode obstruir a passagem de sangue. Isso é uma das coisas que pode acontecer. Está obstruindo, o que se pode fazer quando você chega a tempo no hospital? Você chegou a tempo, tá? O que é feito aqui, gente? Uma das alternativas é você, né, existe uma cirurgia que a gente chama de angioplastia. Nessa angioplastia, o médico ele vai lá, introduz dentro desse vaso aqui, ó, como se fosse uma molinha, que a gente chama de stent. E essa molinha vai pegar esse local que tem essa gordura, vai esmagar, vai abrir para o sangue voltar a circular ali. Só que tem situação que às vezes essa gordura que vocês estão vendo aqui, em cima dela você calcificou. O local ficou duro. Então, se ficou duro, como é que você vai entrar com essa molinha para abrir? Não tem mais como. Então, o que é feito nessa situação? Você tira um pedaço da veia da perna, por exemplo, a safena, e aí você vai pegar esse local aqui que está obstruído e você vai fazer uma ponte. Você vai ligar, você vai anular aquele pedacinho que está ruim. Você vai fazer uma ponte, que a gente chama de ponte de safena, ou revascularização do miocárdio. Então, é como se você... Um amigo nosso, professora, fez 3 pontos de safena no coração. 3 pontos de safena. Então, 3 pedacinhos da artéria estavam comprometidos. Ele fez o quê? Ele pegou um local que estava bom e ligou com outro pedaço que ainda estava bom da artéria. Ele anulou aquele pedaço que estava ruim. A gente chama isso de ponte de safena. Entendeu? Isso é um outro recurso para quando a pessoa tem essa placa de ateroma, para evitar, né, que o tecido morra, o tecido cardíaco morra. Entendeu?
Então, você pode utilizar um stent, você pode utilizar a ponte de safena. São vários os recursos que se utiliza para poder você corrigir essa alteração aqui e não deixar o paciente infartar, tá? E outra coisa que pode acontecer também, gente, quando você tem essa plaquinha de gordura, o que vai acontecer? O sangue não vai espirrar ao passar por ali? Você pode formar um trombo também, entendeu? E esse trombo ali, ele pode deslocar e fechar uma artériazinha mais à frente. Por isso que quando a pessoa está passando mal, chega no hospital, né, achando que está infartando e tal, é uma das coisas que eles usam também, porque não sabe como é que está lá dentro, né, é utilizar uma medicação trombolítica, ou seja, para quebrar aquele trombo, porque pode ser que as placas de gordura que ele possa ter no coração esteja formando algum trombo em alguma região do coração. Então, de antemão, eles vão lá e tentam já dissolver aquilo ali. Entendeu, gente? Então, a placa de ateroma, ela pode ou fechar completamente a luz do vaso, ou ela pode fazer com que o indivíduo, né, desenvolva o trombo arterial, né, que poderia levar também o indivíduo a desenvolver o infarto nessas situações. Entenderam, gente? Tranquilo? Agora, o que acontece? Uma pessoa está sentindo muita dor no peito, né? Ela está infartando ali. E aí, normalmente, quando a pessoa tem um infarto, o que normalmente ela sente, gente? O que ela vai sentir? Ela vai sentir uma dor no peito, essa dor ela é em aperto, tá? E essa dor, ela pode irradiar para o ombro, ela pode irradiar para as costas, para essa região do pescoço. Então, assim, muita gente que está infartando, às vezes está sentindo uma dor forte no ombro, que essa dor irradia para essa região, aí pensa o seguinte: nossa, minha tendinite no ombro, minha bursite no ombro está atacada. Está doendo demais meu ombro. E às vezes não é o ombro. Às vezes é o infarto, a dor no peito que está irradiando para essa região do ombro esquerdo. Ou então, o que acontece também? O coração da gente está aqui, na região do peito. Atrás do coração, a gente tem o esôfago. O esôfago é o buraco por onde desce o alimento. As pessoas que têm refluxo, às vezes, o que acontece com ela? O conteúdo do estômago, ele sobe, vai para o esôfago e faz o esôfago queimar. Então, como o esôfago está atrás do coração, às vezes aquela queimação que você acha que é coração, é como se fosse uma azia que está acontecendo, uma gastrite, uma dor que está inflamando, um refluxo que está inflamando o esôfago, que a gente chama de esofagite, tá? É uma queimação. Não sei se vocês lembram quando aquele Bussunda do Caceta e Planeta, é um programa bem antigo de televisão, ele infartou, ele estava jogando bola e infartou. E aí o pessoal que estava com ele, eu lembro direitinho das reportagens, ele falava que ele estava sentindo muita azia, ele reclamou para todo mundo um dia antes de morrer, que ele estava sentindo muita azia, muita queimação no estômago. Aí eu pergunto para você, será que de fato era queimação no estômago? Ou será que já era o coração gritando, pedindo socorro? Entendeu? Será que era gastrite ou será que era, de fato, uma angina, uma dor que precede o infarto, que a gente chama? A gente vai falar sobre ela daqui a pouco, tá? Então, assim, gente, uma pessoa chegou no hospital, aquela queimação, meu Deus, e aí? Como é que é? É ombro ou não é ombro? Aí a pessoa vai lá, mede a pressão. Gente, a pessoa que está infartando, ela, às vezes, aumenta a pressão. Por quê? Por causa da dor. O que leva o aumento da pressão arterial é a dor. Então, se a pessoa está lá sentindo aquela dorzinha que no início está leve, aí vai lá, mede a pressão da pessoa e fala assim, está infartando não, a pressão está boa. Só que quando o bicho começa a pegar, a dor começa a pegar mesmo, o que acontece? A pressão, ela tende a aumentar por causa da dor. Entendeu, gente? Então, quando você chega no hospital com aquela dor forte e tal, como é que você vai saber que é ombro ou é coração? Como é que você vai saber se é o esôfago, se é esofagite, se é uma gastrite, alguma coisa assim, ou se é o coração?
Você vai olhar para a cara da pessoa e falar, pera lá, é o que de fato? Então, por isso que quando você leva uma pessoa que está infartando no hospital, gente, e você acha que seja infarto, né? Tem duas coisas muito importantes. Isso assim, igual eu falei para você, gente, essa aula que a gente está dando hoje para vocês, ela também é muito esclarecedora, até para você conseguir, né? Igual eu acho que foi uma aluna, não sei de qual turma que foi, parece que a mãe dela estava passando mal esses dias, ela me ligou, professora, minha mãe está passando mal e tal, está sentindo isso, isso e isso. Aí eu falei, olha, leve para o hospital, porque até provar o contrário, a gente pensa logo que é infarto. Se está com a dor que você acha que é ombro, mas está indo para o peito, espera lá, pode também ser infarto, tá? Então, para você bater o martelo e dizer é tal coisa, ou melhor, não é infarto, você precisa normalmente fazer 2 tipos de exames, tá? Um deles é o eletrocardiograma, que ele vai mostrar como é que estão aquelas ondas do coração, porque quando o indivíduo está infartando, uma das coisas que pode acontecer é alteração nas ondas do eletrocardiograma. E a outra coisa que é muito importante é o quê? É a dosagem de enzimas. Existem enzimas, tá? Substâncias químicas que ficam guardadas dentro das células do coração. Está ali guardado. Se o músculo cardíaco está normal, se o coração está normal, ela está ali guardadinha dentro da caixinha dela. Só que se esse coração está infartando, essa caixinha, ou seja, essas células estão rompendo, a célula abre. E aí o conteúdo que estava dentro dessas células do coração, elas começam a extravasar para a corrente sanguínea. Então, extravasando para a corrente sanguínea, você vai observar, você vai colher o sangue dessa pessoa e vai ver que essas enzimas que teriam que estar no coração estão presentes agora no sangue, ou seja, está rompendo o músculo cardíaco. Está tendo, de fato, um infarto. Tá? Então, o eletrocardiograma e as enzimas cardíacas são 2 coisas muito importantes para se fechar o diagnóstico de infarto. Entendeu, gente? Tranquilo? Alguém ia perguntar alguma coisa? Acho que foi a Fausta, não? Não, Professor, tranquilo. o que se pode fazer, por exemplo, quando você está levando uma pessoa para o hospital, que você está com pensamento assim, que ela está infartando? Boa pergunta. Gente, presta atenção, muita gente pensa o seguinte, a pessoa está infartando, aí você pensa logo que você tem que montar em cima dela e fazer massagem cardíaca. Não, só se faz massagem cardíaca quando você pegou o pulso, não tem pulso, a pessoa parou lá, sofreu uma parada cardíaca. Aí é a situação, de fato, de você fazer uma massagem cardíaca, tá? Então, assim, primeira coisa, você tem que tentar acalmar o máximo essa pessoa, acalmar o máximo possível, tá? E outra coisa que você tem que fazer, é bom, como você não sabe se é infarto, uma coisa que é bom você evitar de fazer é botar a pessoa toda deitada. Não põe a pessoa toda deitada, principalmente deitada com a perna elevada. Por quê? Porque nessa situação você aumenta a quantidade de sangue que vai retornar para o coração. Se esse coração estiver infartando, estiver fraco e você faz isso, ele não vai dar conta e a pessoa pode desenvolver o que a gente chama de edema pulmonar. Então, o bom é você botar a pessoa, tentar acalmar essa pessoa, botar ela sentada, pode botar até o tronco um pouquinho mais para baixo, mas não deita ela completamente, entendeu? E levar rápido para o hospital. Agora, é bom você tentar reduzir o nível de ansiedade dessa pessoa, porque quanto mais ansiosa, quanto mais ela movimenta, por exemplo, mais o coração dela vai trabalhar com força, tá? E tem uma coisa, gente, que é muito importante. A outra coisa que eu ia falar para vocês agora é sobre a angina. O que é a angina, gente? Angina é a dor que precede o infarto. Existem 2 tipos, que eu acho que isso vai responder a sua pergunta, viu, Renata? Existem 2 tipos de angina. Tem uma angina que a gente chama de angina estável e a angina instável. O que é a angina estável? A angina estável é o seguinte, uma pessoa, ela não está sentindo nada, está aqui parada, sentada, conversando com você, está bem. Aí, de repente, essa pessoa começa a se movimentar. Ela levanta, vai no banheiro, sobe uma escada, ou vai fazer alguma coisa, e ela nota que quando ela faz aquilo, ela começa a sentir uma dor no peito. Ou seja, a angina, a dor no peito, ela aparece. Ou seja, ela está aparecendo mediante um aumento do trabalho cardíaco. Ou seja, se eu levantei e fui andar,
Meu trabalho cardíaco aumentou. Se eu fui no banheiro, meu trabalho cardíaco aumentou. Então, se o meu trabalho cardíaco aumentou, e olha de novo para esse vaso aqui, gente, esse vaso aqui da tela. Esse vaso está quase fechado. Ele está quase fechado e ele tem que irrigar meu coração. Está indo um pouquinho de sangue, de nada para o coração. Está quase fechado. Se você coloca esse coração para trabalhar mais, aquele tiquinho de sangue que está indo para ali, que está conseguindo ir ainda, ele não é suficiente para conseguir atender a demanda desse coração. Então, o que o coração vai fazer? Gritar. Quando um coração não recebe sangue, o que vai acontecer com ele? Ele queima, dá uma dor em queimação, acúmulo de ácido lático por não ter presença de oxigênio circulando ali, não está vindo sangue, gente. Entendeu? Então, a pessoa, quando ela está paradinha, o tanto de sangue que vai para o coração está resolvendo. Ela andou, não vai resolver mais, porque o coração vai ter que trabalhar mais. Então, ela começa a sentir uma queimação. Então, isso a gente chama de angina estável, tá? E a angina instável é o quê? Isso aí já está praticamente todo fechado. E aí, essa pessoa, ela, independente de estar em pé, deitado, sentado, qualquer posição, parado ou não, ela está sentindo a queimação no peito. Isso a gente chama de angina instável, tá? Ô, gente, como eu falei para vocês no início da aula, essa aula ela é esclarecedora também para familiares, para pacientes, para parentes, amigos. Então, assim, eu estou te falando porque eu já vi, assim, muitos casos na minha família, tem várias pessoas infartadas, né? Isso já aconteceu com amigos também, de ele não estar sentindo nada e de repente reclamar, nossa, eu hoje fui subir uma escada, fui fazer não sei o quê, mas me deu uma dor no peito. Epa, pera lá. Isso não é normal. Então a gente obriga a pessoa a ir o quanto antes no hospital, por quê? Porque às vezes, gente, esse vaso dessa pessoa tá igual ao que vocês estão vendo aqui, ó. Observa que tem 98% de obstrução aqui. Se essa pessoa faz qualquer atividadezinha a mais, eu tenho um tio mesmo que faleceu, que ele foi no hospital, o pessoal falou, olha, fica quieto, fica parado aqui, não faz nada. Ele na teimosia, querendo levantar, não vou no banheiro. Ao levantar para ir no banheiro, o coração dele não aguentou a sobrecarga, acabou infartando e morreu. Entendeu? Então, assim, gente, sempre você tem que ficar atento a isso. Queimou o peito, pera lá, é ombro, é estômago, né, é esôfago ou é de fato coração? Como é que está o coração? Como é que está a irrigação desse coração? Entendeu? Essas coisas são extremamente importantes. E com o coração a gente não brinca. Pode falar. Então, quando está acontecendo algum problema com o coração, a dor sempre vem com um ardor, é isso? Normalmente vem queimação, opressão, aperto, entendeu? Quando eu falo assim, qualquer coisa, observa bem, Alda, a gente está falando aqui de um infarto. Mas uma arritmia, por exemplo, nem sempre ela vai mandar sinal. A pessoa pode ter uma parada cardíaca na sua frente. Você pega, às vezes, por exemplo, um jogador de futebol. E mexe, você vê um outro porque caiu duro. Por que caiu duro? Porque, às vezes, ele tinha uma alteração na eletricidade do coração. E nem sempre isso manda sinais e sintomas. Estava ali jogando, parou de gerar eletricidade no coração, o cara morreu. Entendeu? Agora, tem coisas que mostram sinais. Tem coisas relacionadas ao coração que mostram sintomas, exatamente. E seriam o quê? Por exemplo, uma obstrução. Tem uma obstrução, você professor, mas... Pode falar. Mas nem sempre tem como prestar socorro, né? Igual meu tio mesmo tem problemas de coração, aí ele fica nem sempre. Aí fica você com sabe o pescoço duro, aí... nem sempre tem. Tem casos que você não consegue chegar ao hospital. Tudo vai depender, gente. Rápido, né? Tudo vai depender de qual vaso pegou. Se você olhar esse coração por fora, você vai achar vários vasinhos. Deixa eu dar um exemplo da minha avó para vocês. Minha avó, ela sofreu 9 infartos. 9. Ela não ficou sabendo de quase... Na verdade, ela ficou sabendo só de um deles, que foi o último. No último que ela teve,
ela foi para o hospital e aí descobriram que, de fato, ela precisava fazer a ponte de safena. Então, os médicos abriram o peito dela. Na hora que eles abriram, eles olharam para o coração, eles viram que existiam 8 regiões, 8 pontos, 8 áreas de necrose, de tecido morto no coração dela. Ou seja, por 8 vezes ela infartou. E não sabia que ela tinha infartado, achou que aquela dor fosse de outra coisa e tudo mais. Só que, no último infarto que ela teve, que seria o 10º, ela acabou morrendo por quê? Porque apesar de ter feito a ponte de safena, ter feito tudo, teve um outro vaso, um vaso bem grandioso, que ele entupiu, e como era um vaso que irrigava grande parte do coração, na hora que aquele ali fechou, não teve jeito. Entendeu? Então vai depender muito de qual vaso que está pegando, o quanto que ele está obstruído. Gente, tem muitas pessoas que sofrem vários infartos e elas sobrevivem mesmo com 60%, 70% do coração funcionando. Agora, viver com apenas 20% do coração funcionando, ele não consegue bombear o sangue. Entendeu? Então, tudo vai depender qual foi o vaso que você pegou. Se você pegou um vaso que irriga grande parte do coração, provavelmente essa pessoa não vai escapar. Entendeu? A não ser que você chegue a tempo de fazer algum procedimento e tudo mais. Tá claro, gente? Tranquilo? Então, nós falamos até agora sobre trombose, ok? Trombose arterial, trombose venosa. Vimos o que era a embolia, né? A embolia pulmonar, por exemplo, né? Falamos o que é a arteriosclerose, essa placa de gordura na parede da artéria. Relacionamos isso com a trombose e com o infarto, ok? E nós vimos também o que é a angina, que é aquela dor que precede o infarto. Angina estável e angina instável. Até estável é a que aparece em situações especiais. E a instável é a que aparece independente de você estar movimentando ou não. Está ali direto. Tipo assim, a estável é que aparece quando a gente se movimenta. Tipo isso? Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Tá claro, gente, até aqui? Beleza? Agora olha só. Eu vou colocar vou botar 2 imagens do coração. E eu quero agora que vocês tentem fazer uma comparação do que está acontecendo com esse coração. Quer ver? Melhor de cá que dá para ver melhor. Você tem 2 corações aí. Um deles está normal e o outro está anormal. Eu vou deixar um de vocês se pronunciar e dizer o que vocês estão vendo de anormal nesse coração. Avalia tamanho das câmaras cardíacas, tamanho de átrios e ventrículos, avalia a espessura do miocárdio, avalia uma série de coisas e tenta me falar o que está de anormal aí. Enquanto vocês avaliam, eu vou só pegar uma água aqui, tá, gente? Um segundo. E aí, galera, quem vai se pronunciar, eu vou ter que apontar. Como é que é o esquema aí? E aí?
Eu acho que do lado de esquerdo, eu acho que ele está inchado. A impressão que você tem que tá inchado, né, Está Fausta? inchado, isso. A impressão que você tem. Dá para ver que o coração está aumentado, não tá? Isso. O coração, o coração esquerdo. A parede está mais fina, não é isso? E esse buraco de dentro, que representa o ventrículo, o que está acontecendo com esse ventrículo, Fausta? O local que recebe sangue, ele está como? Ele aumentou. Aumentou, ou seja, em vez de caber aquela quantidade normal de sangue, nesse buraco, nesse ventrículo, está cabendo muito mais sangue do que caberia. Vocês estão conseguindo visualizar isso? Só que, por um outro lado, não é o músculo cardíaco que vai bombear aquele tantão de sangue que está recebendo a mais? Então, como é que está o músculo cardíaco dessa pessoa aí? Ele está fraco, ele está fino, ele está espesso, nesse coração que está normal? Ele tá fraco. Esse aí seria a insuficiência cardíaca congestiva. Exatamente, isso é o que a gente chama de insuficiência cardíaca. Congestiva, por quê? Porque está congestionando. Gente, o que é insuficiência cardíaca? Por isso que eu pedi para vocês analisarem, para vocês entenderem direito o que é essa insuficiência. Tá? Insuficiência significa que o coração não está sendo suficiente. Ou seja, ele não está tendo força para desempenhar a sua função. Não está tendo. Por quê? O músculo cardíaco aqui, ó, o miocárdio aqui, ó, que deveria de bombear, ele vai ter que dar conta de muito mais sangue, só que a parede dele está muito fina, está muito fraca. O coração, você vê que ele está grande, mas ele está bobalhão, ele está fraco. Quando você pega, por exemplo, gente, uma pessoa com doença de Chagas, o coração dela fica, não só um buraco, os 4 buracos, os 4 cavidades desse jeito. Parede bem fina e dentro bem dilatado, ou seja, com muito mais sangue para dar conta de jogar para frente e não consegue. Então, quando você tem um débito cardíaco diminuído, tá? É porque o coração não está conseguindo mandar sangue para o corpo. Toda pessoa que tem insuficiência cardíaca, ela vai ter a saída de sangue do coração reduzida. O débito cardíaco reduzido, porque ele está fraco. Ok? Olha uma outra situação aqui que eu vou mostrar para vocês. Quem poderia agora me falar o que está acontecendo com esses 2 corações aqui? Lembrando que dentro é o buraco que recebe o sangue e do lado de fora é o miocárdio, quem empurra esse sangue, quem faz a força de contração. Quem poderia me descrever o que está acontecendo? No caso, seria tipo o quê? Um sopro? Não, aí não é exatamente o sopro, não, ainda. Sopro a gente já Isso parece que É que ele está Explosou, né? recebendo, Essa mas parte. o sangue não está saindo. Tá recebendo o quê? Alguém falou certinho aí. Tá recebendo que tanto de sangue que ele está recebendo aí? É o normal ou está recebendo menos sangue? No caso do sopro, ele estaria... Não, esquece o sopro. Isso aqui não é um sopro. Isso é um coração hipertrofiado. Ou seja, O hipertrofiado parece que ele está sendo gordura, não é isso? Não, olha só, o que está acontecendo, gente? Ó, o que significa hipertrofiar? Hipertrofiar significa a parede, o músculo crescer. Só que esse músculo aqui, ele cresceu tanto que ele reduziu o buraco que tinha que encher de sangue. Você tá vendo? Compara o buraco dele, como é que tá pequeno, em relação ao outro coração. O coração normal, o buraco tá grande para receber sangue. O coração hipertrofiado, o buraco tá pequeno. Ou seja, esse coração, ele cresceu tanto que ele não está conseguindo receber a quantidade de sangue normal
para jogar esse sangue para frente. Entendeu? Então, o débito cardíaco dele também vai estar reduzido, ou seja, ele vai jogar menos sangue para o corpo. Então, isso também é um tipo de insuficiência cardíaca. Então, observa que a insuficiência cardíaca pode ser por quê? Pode ser porque ou a parede está muito fina, não tem força para jogar esse tantão de sangue para fora, ou cadê? Ou a parede cresceu demais, ela está muito grossa, e o local que deveria de receber sangue está recebendo menos sangue. Menos sangue recebido, menos sangue jogado para frente. Estão entendendo, gente? Entenderam? Eu estava olhando todos os desenhos, menos o músculo. Menos o músculo, ó, que estava gritando aí, é o músculo, ó. Entendeu? É o músculo cardíaco que está gritando aí, Fausta. Né? Então, nas duas situações, a gente pode ter uma insuficiência cardíaca. Entenderam, gente? Tranquilo? Aprenderam um bocado de coisa hoje? Já vai sair um monte de cardiologista daqui? Como é que é? Muito bom, professora. Que bom, viu? Demasiadamente. Eu acho que já posso até operar. Eita, nós! Arrasou! Palmas para você! Só não vou me certificar, porque eu não sou tão falsa assim, tá? Tô brincando, gente. Mas muito bom, gente. O objetivo realmente é fazer vocês entenderem mais, para vocês conseguirem, né, ajudar seus pacientes, ajudar, né, seus amigos, seus familiares, né? E é basicamente isso aí que eu tinha que passar para vocês hoje. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o sistema respiratório, né? E cardio a gente realmente finaliza por aí. Tá certo, gente? Vamos lá. Coração hipertrofiado é porque ele inchou demais, aí ele fica assim? Boa pergunta. Não, o que acontece? Olha, existe hipertrofia cardíaca que ela tem várias causas. Primeira causa, existe uma hipertrofia cardíaca patológica, que é a situação que, por exemplo, o músculo cardíaco da gente, ele tem um crescimento normal. Tem pessoas que, por questão genética, o músculo cardíaco cresce muito mais do que o normal. Isso é uma patologia onde você tem um acometimento dessa musculatura que ela cresce por si só anormal, de forma anormal, tá? Isso é uma situação. A outra situação que a gente vê muito isso também é uma pessoa que tem pressão alta há muitos anos. Gente, você pode pegar, se você tiver alguém na família que tem pressão alta há mais de 5, 10 anos, pede um raio-x só para você ver o tamanho da área cardíaca dele. Você vai ver que o coração dele vai ser um pouco hipertrofiado, ele vai ser aumentado. Por que ele aumentou? A pressão não está alta? Significa que por muitos anos ele trabalhou com muita força. Tudo que trabalha com muita força tende a crescer. Entendeu? E tem uma outra situação que parece... Mas mesmo ele tomando medicamento, professora? Presta atenção. Se ele foi hipertenso controlado, não tem problema. Mas se ele é hipertenso descontrolado, aí sim. Aí o músculo cardíaco, de tanto trabalhar com força, ele vai crescer muito. Entendeu? Vai crescer muito. E uma outra situação também, gente, é, por exemplo, se você pegar o coração de um atleta, o coração do atleta ele vai ser hipertrofiado. Sabe qual que é a diferença do coração atleta para esse coração que vocês estão vendo aqui? É que no atleta, o músculo cardíaco, esse miocárdio, ele fica bem grossão. Só que essa cavidade de dentro que vocês estão vendo aqui, o buraco de dentro, o ventrículo, ele também aumenta de tamanho, ele recebe mais sangue, ele recebe a quantidade normal de sangue. Entendeu? Então é um coração mais forte. O problema desse coração que você está vendo aí não é nem o músculo cardíaco que está grande. O problema é que ele cresceu demais e ele deixou o buraco que recebe sangue reduzido. É isso que é patológico, que torna esse coração patológico. Professor, entendeu? E a picada do barbeiro também cresce o músculo? Como é que é? Repete? A picada do barbeiro é o músculo que cresce? Aí o que acontece? A picada do barbeiro faz isso aqui, ó. Quer ver? Só que você faz isso aqui, ó. Ele fica grande. Observa que esse coração aqui está grande, mas a parede está fina
Olha que a parede fica fina e o buraco dentro fica grandão. Então, ele recebe muito sangue, mas ele não dá conta de jogar esse sangue para frente. Então, o coração cresce, fica cheio de sangue lá dentro e ele não consegue passar esse sangue para frente. Por isso que os órgãos começam a entrar em falência, o rim entra em falência, né? Porque ele não está recebendo sangue. O coração está bobalhão, não consegue mandar esse sangue para frente. Ok. Entendeu? Professora, Fala, meu amor. quando a pessoa tem problema de coração, por exemplo, aí os médicos falam que o coração está fraco, e aí eu falo que o coração está grande, é por causa do músculo. Ele pode estar fraco e grande dessa situação aqui, nessa que vocês estão vendo, e ele pode estar grande e fraco por essa situação aqui. Entendeu? O que é um coração? Quando ele fala o coração está fraco, significa que o coração está insuficiente. Você quer ver uma outra coisa que faz o coração ficar assim, gente? Quer ver? Faz o coração ficar desse jeito? Se você sofreu um infarto num pedaço aqui do ventrículo, por exemplo, o coração vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai ficar fraco, vai ficar insuficiente. Entendeu? Então, quando ele fala que o coração está fraco, pode ser ou porque a parede está muito grossa, ela está grossa, mas ela não dá conta do recado. Ou ela está fina também e também não dá conta do recado. Aí tem que saber se o coração está hipertrofiado ou se a parede está fina. Entendeu? Por isso que existe um exame chamado de ecodoppler, que ele faz justamente para poder saber, a parede do coração está grande ou ela está fina. O que está deixando esse coração insuficiente? Entendeu? Beleza, galera? Querem fazer mais alguma pergunta? Tá tranquilo por hoje? Tranquilo? Meninos, muito obrigada, então, pela participação de vocês, como sempre. Essa turma é show. Toda a aula está ali, ó, participando com a gente, né, tirando as dúvidas, comentando, né? Então, parabéns mais uma vez para vocês. Tá certo? Professora, você já marcou a data do trabalho? Não marquei, por quê? Porque daqui umas 2 aulas, 2 ou 3 aulas, eu vou dar o questionário, provavelmente daqui a 2 aulas. Eu vou dar o questionário já equivalendo ao que eu vou passar para vocês em respiratório. Entendeu? Em respiratório, porque depende do material de respiratório, a gente vai juntar os dois, vai fazer um questionário só. Aí, esse único questionário vocês vão mandar para mim. Beleza, turma? Tranquilo, então? Tranquilo. Então, por hoje está tranquilo. Um grande abraço para todos vocês. Durmam com Deus, juízo. E usem bastante o que a gente discutiu aqui nas últimas aulas. Tá bom? Tá bom, prof. Obrigada. Boa noite, Um abraço grande. Boa noite, gente. Fique com Deus, tá? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, meu amor.